Olá, seja bem-vindo ao seu emprego. O nosso programa de hoje vai falar sobre um assunto de muito interesse para os trabalhadores e que, ao mesmo tempo, ainda gera bastante dúvidas, que é a previdência privada. Quem veio aqui para o estúdio conversar com a gente sobre este tema é o assessor de investimentos, Evandro Zanotto. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, e você, Fernanda? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Bom, então, para começar a nossa conversa, embora muita gente escute falar o tempo todo sobre previdência privada, eu acho que é um assunto que está bem alto aí no momento, ainda tem gente que não sabe o que significa esse termo. Então, vamos começar esclarecendo. O que é a previdência privada? A previdência privada, ela pode ser encarada como uma espécie de uma poupança, de uma reserva para complementar a aposentadoria do trabalhador. Então, só que ao contrário da previdência que a gente conhece do governo, a previdência privada, quem tem o controle é o investidor. E na verdade, acho que gera um pouco de dúvida também, quando que isso surgiu? Não é uma coisa nova, Não. Já existe há um certo tempo, não é uma coisa que surgiu agora no mercado, né? Então, Isso. Conta um pouco para a gente dessa história, como que isso surgiu aqui? Acho que eu posso pontuar de duas formas. A previdência social, que é a pública que a gente conhece hoje, no princípio, o embrião dela foi uma espécie de uma previdência privada, porque ela começou lá em 1920, com os funcionários, era um plano de previdência voltado para os funcionários das empresas ferroviárias. Isso foi evoluindo, passou por vários governos, Getúlio Vargas, até que em 1960 se tornou a Previdência Social, a Previdência Pública. A Previdência Privada surgiu em 1977, regulada através de uma lei, e foi a partir daí que esse mercado começou a se desenvolver. Mas ele ganhou corpo a partir da década de 90. Até então era um mercado ainda pouco conhecido, muito pouco desenvolvido. Foi na década de 90 em diante que esse mercado começou a deslanchar, pela preocupação, inclusive, das pessoas de terem a sua própria reserva. Já tem um certo tempo aí no mercado, então, né? Sim. Basicamente, uma pessoa que ela já tem a previdência social, que é a do governo, qualquer uma pode também ter a previdência privada? Sim. Ou tem alguma restrição para isso? Qualquer pessoa pode. Inclusive, é aconselhável que todo mundo tenha uma previdência própria, privada. Porque a do governo é sempre uma incógnita. Além de haver o teto do pagamento da previdência social, ela está o tempo todo sendo reformada, está o tempo todo sendo modificada. A gente ouve notícias de que a Previdência não está indo bem, de que ela está gerando déficit. Então, o governo vai precisar sempre mexer na Previdência Pública. E isso nós nunca sabemos o que vai acontecer. Então, a Previdência Privada, ela garante para o investidor um grau de estabilidade e de previsibilidade. Então, o trabalhador consegue saber, consegue fazer uma estimativa do quanto ele vai poder ter para complementar a sua previdência social. Você comentou aqui com a gente que na previdência privada o investidor é quem é o dono do seu próprio investimento ali, né? De uma forma resumida para nós que somos leigos no assunto, ainda não entendemos. Como funciona, então, na prática, a previdência privada? A previdência ela funciona de uma forma muito semelhante a um fundo de investimento, a uma poupança, a um investimento tradicional. Porém, ela é tratada com uma regulação específica para a previdência privada. Então, ela tem algumas particularidades, mas na previdência privada, tudo aquilo que o investidor, o trabalhador deposita, fica disponível para ele. Isso não se mistura com o dinheiro dos demais. Então, é um fundo próprio do trabalhador. Então, ele sabe o quanto está rendendo, ele sabe quais são as taxas, ele sabe olhar a evolução do patrimônio dele e ele pode resgatar a qualquer momento, se ele assim desejar. Então, ele tem acesso a esse montante e ele sabe o que está acontecendo com ele. É só a seguradora ou a instituição, no caso, prover as informações. A gente poderia falar de uma certa forma, então, que diferente da social, que é o coletivo, ali é o individual. Exatamente, exatamente. E na social é o governo que gerencia. E muita gente não sabe, mas na previdência do governo,
não há acumulação de capital na conta de uma pessoa. Você está contribuindo com a Previdência, na verdade, você não está acumulando dinheiro para você. Quem está contribuindo hoje está pagando quem está aposentado. Então, quem vai se aposentar no futuro tem que torcer para que haja pessoas suficientes pagando a aposentadoria dela no futuro. E isso a gente não sabe o que vai acontecer. Com o envelhecimento da população, há algum tempo atrás, na década de 60, nós tínhamos 9 trabalhadores ativos para cada aposentado. Essa proporção está diminuindo cada vez mais, até um ponto em que se estima que talvez daqui a alguns anos, 2 décadas, a gente vai ter 2 ativos pagando um aposentado. Isso não vai ser suficiente. Uma proporção bem menor. É uma proporção, esse modelo da Previdência Social, ela não é sustentável no longo prazo. Então, isso torna cada vez mais necessário as pessoas cuidarem do seu próprio futuro e não esperarem o governo prover. Eu acho que quem já tem a Previdência Social, trabalhador, né, que ainda tem a dúvida se vale a pena ou não investir numa Previdência privada, acho que a principal dúvida é quais são as principais diferenças entre uma e outra, em termos de vantagens no futuro, né? Então, eu queria que você pontuasse um pouquinho para a gente essa questão de vantagens e desvantagens. Porque, querendo ou não, a social ela já é descontada do próprio trabalhador. Isso. Então, o que levaria ele a ter um segundo investimento? A Previdência Social, o trabalhador é obrigado a contribuir. Então, ele não tem opção, infelizmente. Algumas pessoas, profissionais liberais ou quem está no mercado informal, ele não vai contribuir porque ele está na informalidade, como o próprio nome diz. Ou um dentista, um médico, muitas vezes, quando eles não trabalham com empresa, eles não são obrigados a recolher, pode haver essa situação. Essas pessoas, mais ainda, precisariam formar uma poupança própria, porque se elas não estão contribuindo hoje, elas não vão atender às regras para poderem se aposentar no futuro. Então, esse é um caso em que a pessoa deveria pensar no seu próprio futuro. Para aqueles trabalhadores que contribuem obrigatoriamente para a Previdência social, eles precisam avaliar se o que eles estimam que vão receber no futuro vai ser suficiente para cobrir os gastos deles. Então, existem as alíquotas da Previdência. Há pessoas que contribuem apenas para receber um salário mínimo quando se aposentarem e outras pessoas contribuem para receber o teto. E talvez a grande maioria fique em algum ponto aí nesse meio, de um salário para o teto. A pessoa precisa avaliar se isso vai ser suficiente para ela no futuro, se essa é a renda que ela quer ter quando ela se aposentar. Caso não seja, ela precisa fazer sua própria poupança para complementar. E o momento já é agora, não adianta esperar passar anos, décadas, né, para chegar a essa conclusão. O tempo, a gente precisa saber usar o tempo a nosso favor, porque o tempo ele não volta. Então, quanto antes a pessoa começar, melhor, para você ter o tempo a seu favor e os juros poderem correr a favor da pessoa. Evandro, existe somente um tipo de previdência privada ou são vários tipos à disposição do trabalhador? Bom, vamos fazer uma classificação. A gente pode classificar de várias formas, mas basicamente a gente tem as previdências abertas e as fechadas. A previdência fechada é aquela previdência feita para determinados funcionários de determinada empresa. Então, para o trabalhador ter aquela previdência fechada, ele tem que ser funcionário da empresa. Geralmente, a empresa faz alguma coisa que torna vantajosa. Por exemplo, há muitas indústrias aqui na região em que elas fazem um plano de previdência em que o trabalhador deposita X e a empresa coloca mais X para ele. Então, o trabalhador acaba ganhando o dobro no plano de previdência. E ela impõe algumas regras também. Se ele sair da empresa antes de 5 anos, ele não recebe a parte da empresa. Pode acontecer isso. A previdência aberta é a previdência que a gente encontra nos bancos e nas instituições financeiras. São previdências voltado para o público em geral, que não tem vínculo com nenhuma empresa. Qualquer pessoa pode fazer uma previdência aberta. Existe aqui 2 termos interessantes, queria saber as principais diferenças entre eles, né? É o PGBL e VGBL. O que é isso? Certo, são 2 modelos. Aí a gente começa a complicar um pouquinho, mas eu vou tentar esclarecer para não deixar dúvida para as pessoas.
O VGBL, o V quer dizer vida, gerador de benefício livre, né? E o P de previdência. Basicamente, a tributação, o que muda. O PGBL, ele só é interessante para as pessoas que estão buscando uma forma de abater imposto de renda, para as pessoas que declaram imposto de renda no modelo completo. Então, todo depósito que ele fizer nessa previdência vai funcionar de uma forma análoga, uma forma semelhante a um médico, que ele pode abater o médico do imposto de renda dele, ele também pode abater todo depósito que ele fizer da previdência, mas existe um limite, né, que é 12% da renda bruta anual dele. Tá? Então, para as pessoas que declaram no modelo completo e estão buscando uma forma de diminuir o quanto elas pagam de imposto, o PGBL é o modelo indicado. Para todos os demais, é o VGBL. Profissionais liberais, quem não está trabalhando, até idosos que queiram formar uma previdência. Existem situações em que também é interessante para uma pessoa de mais idade ter uma previdência, poucas, mas existe. Então, todos os demais profissionais que não estão buscando abater imposto de renda no modelo completo devem ir para o VGBL. Ok. Existe portabilidade da previdência privada? O que seria isso? Sim. Isso é uma coisa, inclusive, recente, que foi regulada por lei também, pela SUSEP. A portabilidade permite que a pessoa transfira o plano dela de uma instituição para outra sem modificar nada, sem prejuízo nenhum para o investidor. De uma forma muito parecida com você portar o número do teu celular. Então, se você porta o teu plano de previdência, por exemplo, você está num banco X e você quer levar o seu plano para o banco Y, é só você fazer o processo de portabilidade e todo aquele montante vem para o novo plano. Sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo, inclusive mantendo o histórico de datas, aplicações, etc. Existe um valor mínimo que a pessoa possa investir, que ela precise investir, na verdade, na previdência privada? Então, Fernanda, isso vai variar bastante. Então, por exemplo, com a plataforma que eu trabalho, que nós assessores trabalhamos, que é da XP Investimentos, varia muito porque nós temos outras seguradoras com a gente. Muitas vezes a pessoa precisa começar com um montante um pouco mais alto, mas há exceções. Nas instituições bancárias, existe uma variedade muito grande de planos, eu não vou saber citar todos aqui, porque aí é o caso da pessoa pesquisar. Mas acredito que nos bancos é possível você encontrar previdência para começar com R$100 por mês de aporte, e para daí formar a sua poupança. O que mostra que isso, na verdade, é uma realidade ao alcance de muita gente. Sim, é bastante acessível. Né? É bastante acessível. Não é uma realidade difícil de se conseguir. Eu acho que é interessante a gente desmistificar um pouquinho aqui essa questão, né? Não há desculpa, porque vai haver um plano adequado para qualquer bolso, desde aquela pessoa que ganha menos até aquela pessoa que ganha mais, que tem mais disponibilidade para investir. É só a pessoa fazer uma pesquisa e encontrar o plano certo para ela. Que se adequa ao orçamento que ela tem dela, hoje. exatamente. E a própria pessoa define o quanto ela quer aportar. Geralmente os bancos já fazem com débito automático na conta. Então, para quem não tem disciplina para poupar, isso é muito bom, porque o banco já vai lá e tira o dinheiro. Já vai automático, ela nem tem acesso àquilo, ela nem vê, ela já nem conta com aquele dinheiro para gastar. Então, é muito interessante e é importante para quem não tem disciplina. Sim. A previdência privada é um jeito interessante da pessoa conseguir poupar. O banco já desconta e já entra para o plano. E a pessoa escolhe o valor. Ela pode, inclusive, modificar depois com o tempo. Eu quero poupar mais. Esse mês eu estou meio apertado. Eu quero poupar um pouco menos. Ela vai lá e ajusta a mensalidade dela. Para aquela pessoa que vai fazer aquela pergunta, né? Para que eu vou buscar uma previdência privada se eu posso, por exemplo, pegar um dinheirinho todo final do mês e colocar na poupança? E a poupança, que é um investimento mais tradicional, mais conservador, né? E poupar aí pela minha vida inteira até a minha velhice. Como convencer e mostrar para essa pessoa que a previdência pode ser mais vantajosa para ela? É uma boa pergunta. Eu começaria mostrando as desvantagens da poupança, porque a poupança é talvez um dos investimentos que menos rendem hoje no mercado. A previdência, com os planos de previdência, a previdência privada ela não é tributada enquanto ela está no processo de
acúmulo e, ao longo do tempo, no processo de formação do patrimônio. Da mesma forma que a poupança é isenta de imposto de renda. A previdência privada ela não é exatamente isenta, ela é isenta enquanto o dinheiro estiver lá. A pessoa só vai pagar o imposto na hora dela retirar e dependendo do plano que ela escolheu. Enquanto isso, nada é tributado na previdência privada, então isso já é uma vantagem. A outra vantagem é a rentabilidade, que nós temos planos de previdência no mercado hoje que rendem muito mais do que a poupança. E quando a gente está falando de um prazo longo, 20 anos, 30 anos, cada 1% a mais que a pessoa puder conseguir faz uma diferença enorme. Lá na frente isso faz uma grande diferença. Às vezes ela pode ter o dobro ou o triplo do que ela teria na poupança. Então as pessoas precisam ficar atentas a isso. A poupança, a rentabilidade é bem sofrível. Pode comprometer, inclusive, a reserva que ela quer fazer, que ela planeja ter no futuro. Perfeito. Qual é a diferença entre tabela progressiva e tabela regressiva? Certo. Então, de novo, a gente vai falar sobre tributação. Tá? Então, a tabela regressiva é o que acontece? A previdência privada, ela permite, por exemplo, nós falamos aqui do PGBL e do VGBL. Sim. Certo? Então, o PGBL e o VGBL, eles vão dizer para a gente se a pessoa pode abater imposto de renda quando ela deposita e como ela vai pagar esse imposto quando ela saca o dinheiro. Então, o PGBL, tudo que a pessoa for resgatar 20 anos depois, o imposto vai incidir sobre o montante todo que ele depositou. O VGBL não. O VGBL, o imposto de renda vai incidir apenas sobre o rendimento, apenas sobre o lucro. Então, isso é uma grande diferença na hora Então, o investidor precisa tomar muito cuidado na hora dele escolher o plano dele. A progressiva e a regressiva vai dizer de que forma que esse imposto vai incidir, qual vai ser a alíquota que vai ser cobrada. É aí que há a diferença. A regressiva segue uma tabela fixa, que vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Porém, para a regressiva valer a pena, o dinheiro precisa ficar no plano pelo menos 10 anos. A regressiva, para você ter uma ideia, ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que o investidor fez um plano de previdência privada e ele se arrependeu, mudou de ideia, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar um imóvel. E ele saca o dinheiro antes de 2 anos. Então, antes de 2 anos na tabela regressiva, ele está na maior alíquota, que é 35%. Então, ele vai pagar um imposto de renda de 35% sobre o investimento. Isso é muito desvantajoso, é muito ruim no curto prazo. Essa alíquota ela vai decrescendo, ela vai caindo para 30%, 25%, 20%, até ela chegar em 10% após 10 anos. Então, a regressiva ela é recomendada para quem sabe ou tem quase certeza que vai poder deixar o dinheiro por pelo menos 10 anos naquele plano. E lembrando que quando a gente fala de previdência, nós estamos falando de longo prazo. Então, se o investidor acha que pode precisar do dinheiro, não vai fazer muito sentido ele fazer aquele plano de previdência. É melhor ele deixar o dinheiro em outro lugar. Isso na tabela regressiva. Na tabela progressiva, o resgate e a incidência do imposto de renda durante o resgate vai seguir a tabela normal do imposto de renda como se ele fosse tributar um salário. Tá? Então, há situações em que um é mais vantajoso do que o outro. Aí, no caso, talvez um... Depende do perfil de cada um, Depende do perfil, né? Depende de se a pessoa está trabalhando ou não. Então, pode ser indicado um ou outro. A gente precisaria olhar caso a caso para poder indicar. A importância de consultar Exatamente. um assessor financeiro que possa te orientar dentro do seu perfil, o que vai te levar a mais lucros, um sucesso melhor e evitar, assim, também os prejuízos, né? Isso, exatamente. Quais são as taxas cobradas na previdência privada? Nós podemos ter a incidência de algumas taxas e é aí que o investidor também precisa tomar cuidado. Os bancos... Isso tem mudado um pouco, mas há um tempo atrás os bancos cobravam taxa de carregamento e alguns ainda cobram. O que seria essa taxa de carregamento? É um pedágio que o investidor paga na entrada já. Ele fez um aporte, já é descontada essa taxa de carregamento. Em algumas instituições pode chegar a 5% do montante. O que isso quer dizer? Se você faz um aporte de R$100 na sua previdência e a taxa de carregamento é 5%, você está depositando 95, na verdade. E R$5 fica como taxa.
para o banco. Então, o seu investimento precisa render 5% apenas para ele chegar naquilo que você depositou. Então, isso é muito ruim. E há planos também que cobram taxa de saída. Então, por exemplo, a instituição com que eu trabalho, ela não cobra taxa de carregamento nenhuma em nenhum plano. Ela pode cobrar taxa de saída se a pessoa ficar menos do que um determinado período. Sim. Isso é uma forma dela fidelizar o cliente. Então, ó, se você ficar pelo menos 2 anos, 3 anos, a partir daí é zerada também a taxa de saída. Tá? Então, mas a tendência é que os planos comecem a tirar essas taxas. Além disso, há a taxa de administração, que é a taxa que vai remunerar o gestor daquela previdência. E, em alguns casos, pode haver taxa de performance também, que é quando, para previdências conservadoras, já é um pouco mais difícil ter taxa de performance, é bem raro. Mas para planos que têm um perfil mais arrojado, pode acontecer a taxa de performance, que ela vai existir caso o gestor consiga superar uma rentabilidade acordada comparada com o índice que ele está seguindo. Por exemplo, se a gente tem uma previdência que investe na Bolsa de Valores, em renda variável, e a referência é o Ibovespa. Tá? Então, o gestor diz o seguinte, se eu conseguir superar o Ibovespa, eu vou cobrar uma taxa de performance sobre aquilo que passou do Ibovespa, do índice. É porque ele quer ganhar um prêmio. Exatamente. Por ter entregado mais performance, mais rentabilidade para o trabalhador. Então, a taxa de performance ela é boa porque ela também é um incentivo para o gestor buscar mais rentabilidade e entregar isso para o investidor. Então, essas são as 4 taxas básicas que podem existir. Carregamento, taxa de saída, taxa de administração e taxa de performance. A gente deve olhar com atenção para todas elas. Perfeito. E como é feito o resgate do recurso na previdência privada? Isso fica também a critério do investidor. Lembrando que num plano de previdência aberto, que é diferente daquele... num plano fechado, é a empresa que vai ditar as regras, que vai colocar algumas regras. O trabalhador sempre vai ter acesso ao montante que ele depositou. Isso, o dinheiro é dele. Sim. Agora, como eu falei para você sobre o plano regressivo, progressivo, é só o trabalhador pedir o resgate. Ele vai lá na instituição e fala, olha, eu mudei de ideia, me arrependi. Desde que ele arque com as consequências dessa decisão. Vai incidir imposto de renda, pode incidir sobre uma alíquota bem alta, pode incidir sobre o montante todo ou só sobre o lucro. Aí ele vai pagar o pedágio dele, a penalidade dele por estar saindo. É uma questão de objetivo naquele momento. Exatamente. Ele sempre vai poder fazer esse resgate, sempre vai ter acesso. Agora, se ele guardou por muito tempo, ele já atingiu, por exemplo, 60 anos e ele quer fazer o resgate, mas não de tudo, ele quer se aposentar, vamos dizer assim, pela previdência dele. É só ele ir lá na previdência, no gestor e dizer, olha, eu quero passar a usufruir do meu montante na forma de um salário mensal. Aí também é possível? Sim, é possível. O gestor vai passar a tirar um pouquinho por mês do plano dele, do montante dele, e depositar na conta bancária dele como se fosse uma aposentadoria. Aliás, é exatamente essa a finalidade de um plano de previdência. Que é muito interessante. Que é complementar a renda, que é muito interessante. E todo o montante que ele acumulou, ele vai começar a usar. Então, o gestor vai lá e tira todo mês um pouquinho e deposita na conta dele. De certa forma, um pouco mais regrado para que ele consiga ter esse patrimônio aí por um tempo maior. Exatamente. Né? Outra diferença crucial é que ele vai consumir apenas o patrimônio dele. Sim. Na Previdência Social... É o coletivo. É o coletivo. A gente consome o que os outros estão depositando para a gente. Isso na Previdência Privada não existe. A hora que acabar, vamos supor, você chegou com 95 anos de idade e o seu patrimônio acabou. Acabou também. Acabou também, não tem mais. Então, aí ele vai ficar só com a do governo, se ela ainda existir. Ainda estiver de pé nas mesmas regras. Bom, Evandro, para terminar a nossa conversa, então, eu queria te perguntar se existe algum tipo de carência para solicitar o resgate na Previdência Privada. Então, Fernanda, isso também varia muito. Geralmente, se você faz, por exemplo, um resgate, os planos
colocam uma carência de no mínimo 60 dias para você fazer outro. Há planos que colocam uma carência de 6 meses. Se você abrir o plano, você só pode resgatar depois de 6 meses. Então, isso varia bastante. Tem planos que podem colocar a carência de 1 ano, mas, em geral, eu acho que, de uma forma geral, eu posso dizer isso. O primeiro resgate após 6 meses e 2 meses, no mínimo, de intervalo entre um resgate e outro. Pode haver variações, isso vai depender da instituição que a pessoa abrir a previdência, e é outro detalhe que as pessoas precisam ficar atentas, que está ali nas letrinhas miúdas do contrato que ela assina. Ele precisa olhar como é que funciona isso, a carência dos resgates. Bom, eu acho que a gente conseguiu ter aqui um pequeno panorama, digamos assim, né, das vantagens que a previdência privada pode trazer, inclusive como um complemento de renda futuro, né, como Isso, você exatamente, bem colocou aqui para a gente. E para a gente fechar, então, quem nos assistiu e se interessou, que tipo de profissional essa pessoa procura para começar a ter um pouco mais de orientação sobre esse tipo de investimento? Certo. Então, por exemplo, esse é o trabalho que eu faço no meu dia a dia. Eu estou o tempo todo olhando o mercado, conversando com as pessoas para dar essa orientação para elas. Da mesma forma que eu, como assessor de investimentos, há vários outros no meu escritório. Nós temos escritórios espalhados pelo país todo, e geralmente também as pessoas, o primeiro lugar que elas vão é nos bancos. Sim. Então, qualquer agência bancária, o gerente é capaz de dar essas informações. Mas eu faço o alerta para que a pessoa preste atenção nesses detalhes, taxas, carências, porque isso pode... se ela está fazendo um PGBL, um VGBL, muitas vezes a pessoa, seria interessante ela pesquisar, ler um pouco, para que ela não abra um plano que não é adequado para o perfil dela. Então é importante, na verdade, importante conversar. É ser bem orientado para escolher o plano que melhor se adeque ao seu perfil, né? Isso, exatamente. Para evitar aí sustos e prejuízos futuros com essa decisão, que é para ser uma decisão boa, para isso não ser revertido em algo ruim. Só terminando, uma previdência privada mal feita pode gerar prejuízo para o investidor. Então, é bom ele ter bastante cuidado e conversar muito e ser bem orientado nesse momento. Procurar um profissional sério, né, que realmente possa identificar o seu perfil e te ajudar a encontrar um investimento que realmente vai valer a pena para o seu futuro aí mais seguro. Isso, exatamente. Né? A gente tem que cuidar do nosso futuro. É verdade. Evandro, muito obrigada por ter vindo aqui, obrigada por ter conversado, por ter esclarecido um pouco sobre esse assunto com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a programação aqui da TV Câmara. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!